Eu quero lhe convidar, nesta noite, a caminharmos numa seara que é uma seara extremamente fundante, básica. Nós vamos lá para o fundamento de algumas coisas. Deuteronômio, capítulo 6, eu quero hoje pensar com os irmãos os versos de 4 ao verso 9. E eu quero começar pensando o seguinte: houve uma época, eu não sei se há alguém aqui desta época, com certeza talvez não, mas havia uma coisa antigamente que o pessoal perguntava assim: você é da lei dos crentes? Não sei se alguém se lembra disso. Você é da lei dos crentes? É da época do pastor Cláudio isso. Eu soube porque eu leio essas coisas hoje pela internet, a gente acha tudo, né? Aí eu acho isso também. Houve um equívoco muito grande quando a gente traduziu algumas palavras. Quando a gente traduziu a palavra Torá, é uma palavra hebraica, a gente traduziu por lei. E quando você vai para a EBD, ainda hoje, certamente, você ouve isso. Lei, profetas, escritos. Né? Torá, Neviim, Ketuvim. Só que a palavra Torá não é lei no sentido imposição legal. É instrução. Eu queria começar com isso. Eu acho que a maioria daqui dirige. Existem duas placas que são placas de trânsito. Uma são aquelas placas brancas com a borda vermelha, e aí algumas têm um Ezinho dentro, 2x, proibido parar ou estacionar. Mesmo que tenha vaga, você é proibido de fazer isso. Isso é uma placa legislativa. Mas quando você vai pela estrada, tem uma outra placa, que é um quadrado colocado, né, mais ou menos na diagonal, feito um balão, e lá tem uma seta, por exemplo, uma seta para a esquerda, aí tem o sentido daquela placa que é curva acentuada à esquerda. Aquela placa não é legislativa, você não tem que obedecer àquela placa. Se você quiser ir reto, você pode ir reto, não precisa virar curva. Certamente vai ter ou um abismo, ou um barranco, certo? Mas assim, não sei se tem alguém da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal não lhe pode multar por não obedecer essa placa. O máximo que pode acontecer com você é você morrer. Mas mais do que isso, não, você morre sem multa. Né? Enquanto que aquela placa, proibido parar ou estacionar, se você parar tendo vaga, o que pode acontecer com você? É o desacerto de passar um carro da SMTT, né, Secretaria de Trânsito e Transporte, e o cara ali aplicar uma multa e você tem que pagar uma multa. Deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia são placas de instrução. Não são placas legislativas. Sabe por quê que a Bíblia foi escrita? Para que no trajeto da sua existência você tenha a menor possibilidade de acidente de percurso. Para isso que ela foi escrita. Eu quero dizer mais para você. Não foi Deus quem escreveu a Bíblia. O único livro que Deus escreveu foi o livro da vida. Mas como nós não entendemos a vida, Ele mandou escrever a Bíblia para nós interpretarmos a vida. Tem gente que diz que a vida não vem com manual. Vem com manual. Tem manual. O problema é que a gente não quer ler o manual. Tem gente que é como eu. Eu tenho um irmão que ele lia manual de computador, gente. Eu acho que não é normal. Eu nunca li um manual de coisa nenhuma.
nem de computador, nem de carro, nem manual de máquina fotográfica, nem manual de nada. Eu recebo o manual e guardo o manual. Porque eu penso assim, se um dia eu precisar, eu olho lá como é que funciona. 99,9, uma dízima periódica de 9% das vezes eu nunca vi, eu nunca olhei, eu nunca voltei para o manual. De vez em quando eu arrumo as coisas e tem lá um manual, eu digo, de que é este manual? O aparelho nem existe, mas o manual está guardado. A Bíblia é um manual para que a gente possa fazer o nosso trajeto de existência com a menor possibilidade de acidente possível. Quando eu entendi isso, para mim foi um deleite. Eu sou um especialista, eu sou profissional da Bíblia. Eu me tornei um profissional da Bíblia. Estudei, fiz mestrado, doutorado, tudo em Bíblia, tudo em Bíblia. E tudo Antigo Testamento, quase nada em Novo Testamento. Depois eu tive que estudar o Novo Testamento, porque é a interpretação do Antigo Testamento. Então eu queria que nós entendêssemos isso antes de ler o texto. O texto que nós vamos ler é uma instrução, é um manual, é uma instrução básica de vivência doméstica. É só isso. Que você pode fazer ou não. Agora, se você não obedecer a placa, não reclama do acidente. Não vai ter multa, mas pode ter morte. Porque tem gente que pensa que Deus fica lá em cima com um cacetete na mão, olhando o que é que você está fazendo para bater na cabeça, né? Não, ele não faz isso. Nada disso. 99,9% de todas as suas dificuldades, de todas as seu sofrimento, foi causado por escolhas de trajeto, de percurso, de companhia, enfim, de tudo isso. Pouquíssimo vem consequência totalmente fora daquilo que você escolheu. Quem ensina isso é a Bíblia. Eu queria que a gente lesse o texto agora, a partir dessa introdução, lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Esse verso 4 ele é básico, ele é fundamental. A gente vai entender um pouquinho. Ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo. De toda a tua alma, toda. De toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as inculcarás. Essa é a minha tradução. Algumas traduções, e as ensinarás. E as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e terão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Se você perguntar a um judeu ortodoxo, em algum lugar, ou um judeu que você encontra em algum lugar, e perguntar a ele: você é judeu? Atai Yehud? Ele vai dizer: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esse texto ele é fundante. A gente vai perceber algumas coisas nessa instrução. Esse texto ele é fundante, porque ele é a mais completa declaração de fé de todo o Antigo Testamento. De Gênesis 1 a último texto lá de 2 Crônicas, na ordem hebraica, né, que o último texto da Tanakh,
segundo Crônicas, não é a mesma ordem dos nossos textos. Mas esta é a maior declaração de fé. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A gente não leva muito a sério isso, porque a gente, na verdade, a gente não é monoteísta, né? A gente acredita num diabo que tem a mesma força de Deus, enfim, tem toda uma coisa esquisita que a gente diz e repete por aí, né? E tem todo um poder, não sei o quê. Quando a Bíblia diz que o diabo é vosso adversário e anda ao redor de vós, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Ou seja, é um problema seu, não é um problema de Deus. Deus não tem problema nenhum com isso. Só para a gente entender esse pedaço. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Vamos partir desse ponto, né? Vamos pensar isso dá uma liberdade enorme para nós. Isso nos dá uma liberdade enorme, porque eu sei quem é o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A partir disso agora, ele começa a falar da vivência familiar. Como é que funciona a comunhão na família? Lá na igreja, esse semestre, a gente implantou uma atividade nova, uma escola de pais. Parentalidade saudável. Eu fiquei muito preocupado. Eu trabalho na área de psicologia, eu tive que dar parecer a vários projetos de pesquisa, e um projeto de pesquisa mexeu muito comigo naquela época. Projeto de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, que trabalhava com suicídio infantil. E eu pensei comigo, existe isso, gente? Não existe isso, meu Deus do céu. Não existe isso. Existe. Existe. Nossas famílias adoeceram. Nossas famílias adoeceram a um nível que a gente não consegue mais perceber a doença. Aquilo mexeu comigo de tal forma que eu digo, não posso ficar quieto com isso. Eu fui montar. Para poder montar, eu tive que fazer um curso, que para mim não é nenhum problema. E montamos. Estamos terminando agora, em junho, o curso de parentalidade saudável. Só que tudo começa conosco. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a gente quer consertar os outros, porque os outros que nos incomodam. E quando a gente vai lidar com alguns conflitos, a gente diz, mas fulano fez isso. Eu digo, tá bom, fulano fez, e você? Não, eu só fiz isso porque fulano fez aquilo. E a gente se justifica o tempo todo com as nossas atitudes. A gente não cuida da gente. A gente quer cuidar do outro. Eu sei que isso não acontece em Sergipe, Sergipe é completamente fora desse padrão, mas tem lugares, e eu já ouvi isso, é claro que vocês nunca ouviram isso, eu vou falar aqui, é totalmente novidade, um absurdo, né? Mas assim, deixa ele casar comigo que ele vai ver, vai mudar a vida dele. Ah, não, ela é assim, mas deixa ela casar comigo que eu mudo ela rapidinho. Gente, que loucura é essa? Deixa eu dizer uma coisa para você, não vai, você não vai mudar. Se ela mudar na convivência com você, maravilha. Se ele mudar na convivência com você, maravilha. Mas não é você que vai mudar.
E se você tentar, eu garanto a você, e se você quiser eu dou por escrito, você vai piorar a pessoa. Vai, fica tranquilo, vai dar pior. Vai dar pior, vai dar errado. Não, nem se preocupe, vai dar errado. E é por isso que esse texto ele é fundante para Israel, ele é fundante para a vivência. Por quê? Porque toda a estrutura da mensagem do Antigo Testamento é fundamentada na família, na transmissão da família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos distanciando os nossos filhos da igreja. Tem hora que a gente, como pastor, tem que dizer umas coisas que, quando você vai ficando como eu, velho, você pode dizer. Quando você é jovem, você não pode dizer. Mas quando você está velho, você pode dizer. Eu estou naquela fase de eu estou começando a dizer o que eu quero. Não é? Ah, não gostou? Não, não tem problema, bota para fora. Estou de boa. Não é? Eu estou naquela de que eu posso dizer algumas coisas que eu não podia dizer quando era mais novo. E aí eu conversando com uma família da igreja, num dos eventos da igreja, eram 3, 4 casais, e me disse assim, puxa pastor, quando eu era pequeno, minha mãe não faltava à igreja. Minha mãe me levava para a igreja, todas as atividades minha mãe me levava para a igreja. E minha mãe tinha 5 filhos. E ela não faltava, a escola dominical, todos os 5 estavam prontinhos lá na igreja. Eu tenho 2 filhas grandes e eu não consigo chegar na igreja. Eu acho que eu vou na igreja a metade do tempo que a minha mãe ia. Aí eu disse, conte com a possibilidade de que suas filhas vão a metade do tempo que você vai. E que seus netos vão a metade do tempo que suas filhas vão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, e eu estou me incluindo nisso, estamos distanciando os nossos filhos e os nossos netos da igreja. Eu quero fazer um apelo a você. Não desista de seu filho. Não desista do seu neto. Ore por ele. Não interessa onde ele está, não interessa o que ele está fazendo. Não interessa a circunstância da vida. Hoje meu filho mais novo tem 32 anos de idade. Eu não mando nele. Ele vai se ele quiser. Mas eu não desisto. Eu continuo orando por ele todos os dias. Eu tenho 3 netos, que, como é o padrão de todo avô, acho os 3 os mais inteligentes do mundo. Esse é o padrão do avô, apesar de saber que não o são, mas o meu feeling é esse. Acho eles também os mais bonitos do mundo. Mesmo não sendo, é o meu feeling, é como eu me sinto. São os mais engraçados, os mais inteligentes, os mais tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu oro todos os dias pelos meus 3 netos. Eu não tenho mais nenhum controle sobre eles. Eu não os educo. Eu não os educo. Quem os educa são os filhos. E eu calo a minha boca muitas vezes. Apesar de que eu chamei minha filha e meu filho, que a gente de vez em quando faz acertos domésticos lá em casa, eu chamei os 2 e disse, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vou falar nem com seu esposo, nem com sua esposa. Agora, eu quero ter a liberdade de dizer tudo o que eu quiser para você sobre meus netos, certo? O que você vai fazer é com você. Agora, que eu vou falar, vou.
Estou avisando. Né? E falo. No particular, estou falando com meu filho, ele que se resolva com a mulher dele. Estou falando com minha filha, ela que se resolva com o marido dela. Mas que eu vou falar, vou. Eu não vou desistir. Quais são as instruções que ele nos dá? Primeiro ele diz assim, comece por um ponto de partida, comece com uma base, comece com um fundamento. Qual é o fundamento? Ame. Ame. Amarás ao Senhor teu Deus. Agora você tem que amar com um padrão, existe um padrão desse amor. Não é amar de qualquer jeito. Não é amar daquele jeito polissêmico que nós vimos hoje pela manhã. Eu amo caruru, eu amo meu cachorro, eu amo meu pai, eu amo passear na praia, né? Alô, Brasil, me atualiza aí para eu saber o que é isso. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus primeiro, de todo o teu coração. Quero começar com o coração, porque quando a gente fala em coração, a gente pensa em sentimentos, né? Eu sei que tem gente aqui que foi adolescente lá pelos anos 70, final dos anos 60, pela cara eu estou vendo aqui, e fazia, eu não estava lá, obviamente, mas eu sei que fazia, colocava um coraçãozinho, colocava uma flecha, ainda botava 3 pingos de sangue saindo. Você vai me dizer que você não fez isso? Eu estou olhando para a sua cara, você fez isso no seu caderno. Por quê? Porque a gente pensa que o sentimento está no coração. Deixa eu dizer para você, na Bíblia não. Guardei a tua palavra onde? No meu coração. Eu decorei a tua palavra para não pecar contra ti. Primeiro lugar, coração é o centro da consciência. De todas as coisas que tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Coração é o centro da consciência. Se uma menina judaica fosse fazer isso, ela ia fazer um rim e botar uma setinha no rim, porque é o rim que tem os sentimentos, o coração tem a consciência. Ame ao Senhor com toda a sua consciência. Essa é a primeira coisa. Comece por aí. Comece por aí o amor consciente. Não o amor louco. O amor consciente. Eu brinco com alguns colegas que eu digo que eu não sobreviveria como ateu. Eu não sobreviveria uma semana. Eu ia morrer. Porque eu preciso de esperança. Eu preciso de esperança para viver. A vida já é muito dura para eu colocar o nada na vida. Eu preciso de esperança para viver. Ame ao Senhor teu Deus com toda a sua consciência. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele diz, ame ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu nefesh. O Novo Testamento traduz a palavra nefesh, alma, por psique. Daí vem a palavra psicológico. A psique, na verdade, seria, neste contexto, o lugar da respiração. Em latim é anima. Anima. Fulano está desanimado. Já ouviram essa expressão? Ele precisa se animar. Ele precisa de respiração. A palavra nefesh
quer dizer alma, garganta, sistema respiratório. Eu preciso de fôlego. Ame ao Senhor teu Deus com toda a sua consciência e com todo o seu fôlego de vida, com toda a sua força de vida. Gosto do fôlego. Eu aprendi a ter fôlego. Não faço muito exercício, mas o fôlego não é o fôlego do exercício aeróbico, é o fôlego de existência. Deus tem me dado a experiência de precisar de fôlego. Eu preciso começar novo de novo. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu fôlego. Terceiro elemento desse amor. Ame ao Senhor teu Deus com toda a sua força. Consciência, alma e força. Faça isso. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida na sua casa não é sua esposa, não é seu esposo, não é seus filhos, não é seus pais. O ponto de partida da sua casa é você. Você é o ponto de partida da sua casa. Você quer mudar qualquer coisa na sua casa, qualquer coisa na sua relação, mude você. Tome essa consciência. Mas assim, não de maneira aleatória, não de maneira atabalhoada. Não sei se os irmãos conhecem essa palavra. Aqui no Sergipe não tem essa palavra não, né? De maneira atabalhoada. Mas dá para sentir, pelo tom, dá para sentir o sentido, né? Dá para perceber o sentido. Ame ao Senhor teu Deus toda a tua consciência, todo o teu fôlego e toda a tua força. Jesus diz isso de outro jeito também, bem legal, ele diz: buscai primeiro, arquei. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, que demais coisas são? Comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Esse é o ponto de partida. E aí ele vai dizer o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno, que hoje te oriento, a palavra aqui seria te oriento, elas precisam estar no teu coração, precisam estar na tua consciência. O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, precisa estar na sua consciência. Eu digo a você, o dia que você entender isso, você vai ser uma pessoa tão livre, tão livre, tão livre, que vai irritar muita gente. Porque as pessoas não gostam de pessoas livres. A pessoa vai lhe ameaçar e você vai dizer: hã? Não tem problema não. Como assim não tem problema? Não, não tem problema. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai dar certo. Sabe por que eu sei que vai dar certo? Porque no final, tudo dá certo. Eu tenho plena convicção. E de vez em quando eu digo, o máximo que pode acontecer comigo é eu morrer. Mais do que isso não acontece. E se eu morrer? Deu certo. Deu tudo certo. Porque eu tenho a plena consciência do amor do Senhor. Essa palavra que hoje te ordeno, você tem que ter no seu coração. Se você não tiver isso no coração, meu irmão, não vai funcionar agora nada para baixo. Só vai funcionar se isso for a base. Isso foi a base, agora vai funcionar. Aí ele vai dizer, olha, quando você tem isso no coração, você consegue ajustar as coisas em casa. Eu estava falando na igreja para os pais sobre as fases de desenvolvimento infantil, e eu dizia o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você, criança mais ou menos com 8 meses
até 2 anos, ela aprende no mínimo 5 palavras por dia. Ela não fala, mas ela aprende. Aí eu faço os testes com meus, obviamente. Meus filhos foram minhas cobaias em várias pesquisas, né? Tadinhos. Eles tinham que brincar de jogo da memória com letra hebraica e grega, né? Eu botava o alfabeto hebraico e o alfabeto grego, e eles tinham que jogar o jogo da memória e achar, e diferenciar um re de um ret, um re de um tav, um resh. Eles tinham que fazer isso. Pobrezinhos. Até os 7 anos, até os 8 anos da minha filha, eu não falei português com ela, só falava alemão com ela, né? Até que meu filho dizia assim: pai, eu não quero você falar alemão comigo, porque eu fico com vergonha. E se eu estivesse conversando aqui com alguém, eles estivessem aqui, eu estava falando português aqui, virava para eles, falava alemão e voltava para cá. As pessoas diziam, falou o quê com eles? Bom, eu falei com eles, eu falei com você, né? Aí eles começaram a ficar com vergonha e eu parei com isso. Eu faço os testes hoje com meus netos. Eles não conseguem falar, mas eles aprendem. Onde é que está o nariz? Né? Já fizeram esse teste com os bebês? Eles acham o nariz. Porque eles sabem a palavra, eles aprendem a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu filho, ele consegue sentir você para além do que você diz. Eu vou repetir essa, porque se você guardar essa, vai dar certo. Seu filho consegue sentir você para além do que você diz. Eles podem não entender você, mas eles sentem você. Existe uma coisinha chamada glândula pineal, é uma antenazinha que a gente tem aqui no meio do encéfalo. Aquela glândulazinha que a gente tem que botar o menino para dormir, para ele crescer. Ele só cresce porque a serotonina, né? E um determinado neurotransmissor só acontece naquela hora ali. Se não acontecer naquela hora, não vai compensar em outro momento, só vai ser ali, você vai ter que botar, né? Ele vai perder aquele pedaço lá. Essa glândula pineal é uma espécie de antena de Wi-Fi. É uma anteninha de Wi-Fi que a gente desenvolve, né? Eu desenvolvi com Dona Magna. Dona Magna, ela fica sentada no banco, ela senta logo assim na frente do púlpito. Aí eu estou falando, ela olha para mim. A vontade que dá é de responder, né? Mas aí eu olho para ela, né? Porque ela olha para mim assim, não fale isso. Eu sei o que você vai falar, não fale isso. Ela não diz, mas eu estou ouvindo. Né? A glândula pineal consegue, aí eu olho para ela e digo, vou falar. E falo. Acontece muito isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que está no seu coração, seu filho sente. Sabe aquela raiva que você tem do seu irmão? Seu filho sente. Sabe aquela mágoa que você tem do seu pai, da sua mãe? Seu filho sente. Ele pode não saber expressar, ele não sabe o que é, mas ele sente. É por isso que a Bíblia diz, ame ao Senhor teu Deus de toda a tua consciência, de toda a tua alma, de toda a tua força, e seu filho vai sentir. E como é que você faz isso na prática? Como é que você faz isso na vivência? Veja, ele vai dizer, você vai inculcar, você vai transmitir para ele, você vai mostrar para ele como é que faz, como é que você vai fazer isso? Sentando na mesa com ele. Sentando na mesa com ele. Arranje um dia, o dia da pizza, o dia do seja lá o que for. Se você tem filho pequeno, faça um dia que você vai sentar na mesa com seu filho. Eu sei, você trabalha, pastor, é porque o senhor não sabe onde eu trabalho. Minha vida é um corre-corre, pastor. Eu sou representante, eu saio na segunda-feira, viajo, rodo o Sergipe todinho. Quando eu volto na sexta-feira, eu não consigo nem ver o volante na minha frente. Eu quero ficar em casa, pastor, dormindo.
Eu não quero menino no pé do meu ouvido. E a minha mulher não entende isso. E a mulher quer que ele vá fazer porque ele também não entende que ela está em casa cuidando, lavando e sujando o prato. Deixa eu dizer uma coisa para você, invente um dia, invente um horário e sente à mesa com seus filhos. Você vai ver que vai sair cada conversa fantástica. Cada conversa fantástica. Eu tenho um neto de 10 anos que de vez em quando passa o fim de semana na minha casa, viaja com a gente, só eu e Magna e ele. E de manhã ele tem que sentar na mesa. De vez em quando ele faz uns charminhos. Eu digo, ô bicho, tu não tem que comer nada, agora sentar na mesa tem. Eu vou tomar café e você vai ficar sentado aí. Mas se eu não vou comer, vou. Problema seu que não vai comer. Tenho que comer. Você não quer comer, não vou lhe obrigar a comer. Agora, sentar na mesa, você vai. E aí a gente começa a conversar na mesa. Ele adora quando eu erro. Ele faz de tudo para eu errar. Ele faz perguntas absurdas. E um dia ele disse, o senhor sabe quem é a escalação da seleção holandesa? Sei não. Sabe quem é o melhor goleiro do mundo? Sei não. Meu avô, você não sabe de nada, meu avô. Eu disse, Guilherme, de nada, Guilherme. Como assim de nada, bicho? Guilherme, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou professor titular de Filosofia Geral na Universidade Estadual de Feira de Santana, e você vem me dizer que eu não sei de nada, Guilherme. Você sabe filosofia, Guilherme? Ele disse, sei, meu avô. Eu disse, cite um filósofo grego, agora. Pitocles, meu avô. Eu disse, Guilherme, de onde você sabe Pitocles? Por que você não disse Sócrates, Platão, qualquer um desses populares? Por que Pitocles? Eu estudo filosofia, meu avô. Agora você não sabe escalar uma seleção. Naquele momento, na verdade, no deleite dele, ele estava dizendo, eu estou revelando a sua ignorância em relação a mim. Mas vamos continuar a nossa conversa. Ensine ao seu filho, à sua família, sentado à mesa. Eu digo a você, arranje, dê o seu jeito. Faça alguma coisa, não sei como, mas tenha o dia, um dia qualquer, dia tal a gente almoça, mas eu vou ver minha namorada. Não, bicho, você vai ver sua namorada segunda, terça, quarta, quinta. Nesse dia, não. Se você quiser, traga ela e ela vai almoçar ou vai comer pizza com a gente, ou seja lá o que for. Mas esse dia eu quero todo mundo junto. Sentado à mesa. Depois ele diz o seguinte, andando pelo caminho. Saia com seu filho. Eu oriento sempre os pais que têm mais de um filho, saia só você e ele. Depois você sai só você e o outro. Quando meu segundo filho nasceu, eu tirava um dia para ir jantar com a minha filha. Era o dia, obviamente, dela. Eu escolhia sempre um restaurante que tinha algo que ela gostasse de comer. Ela se sentia a pessoa mais importante do mundo, porque saía sozinha com o cara mais bonito do mundo. É sério. Tem gente que diz isso, eu não acredito não, mas ela dizendo, eu acredito. E a gente sentava e jantava só eu e ela. A gente ainda faz isso. Sai só eu e ela. Sai só eu e meu filho. A velha disse, velho, estou indo para a fazenda, você não quer ir comigo, não? Eu vou, bicho. Eu vou. Só para sair com ele, só para andar com ele de carro. Meu filho é veterinário. E ele de vez em quando, de vez em sempre, na verdade, tem que dar assistência às coisas dele lá.
Faça isso. Ande com seu filho. Eu lembro muito das vezes que eu saía com meu pai. Eu achava que meu pai tinha umas pernas enormes, porque eu não conseguia acompanhar os passos dele. Depois eu descobri que ele era baixinho, pequenininho, eu achava ele enorme. Saia com seu filho. Não importa que idade ele tenha, se ele já é adulto ou não. Marca um café, só você e ele, sem ninguém mais. Ele precisa sentir o seu amor pelo Senhor. Faça isso na caminhada da vida. Ele vai dizer mais ainda, ao deitar-se, ao levantar-se. Eu dizia sempre na minha casa, quando meus filhos eram pequenos, uma das sensações mais gostosas que eu sentia, que eu sei que tinha uma dose enorme de dopamina, era quando eu fechava a porta da minha casa e meus filhos estavam dormindo. Eu dizia isso todas as vezes, todas as noites eu dizia isso a Magna. Que coisa boa é essa, gente? Ter os meus filhos em casa, dormindo, e eu fechar a porta da casa. Quando eles ficaram adolescentes, eu entendi porque era tão bom. Porque quando eles saíam, eu não dormia. Aí depois eu digo, peraí, só um minutinho. É ele que está saindo, eu estou em casa, por que eu vou ficar acordado esperando ele chegar? Né? Vou dormir, mas não tinha mais aquela sensação. De vez em quando a gente junta todo mundo lá em casa. Cada filho ainda tem um quarto, cada filho traz seu filho, a gente junta todo mundo e é uma sensação deliciosa. Deitar e levantar. Se seu filho é pequeno, faça isso. Dá um jeitinho de ir lá dizer boa noite. Conta uma história. Vô, conta uma história. Eu conto já? Não, você conta muito mal a história. Deixa a minha avó contar a história dela. Só que a história da minha avó é sempre a mesma história. Muda os personagens, mas é sempre alguém que vai lutar e vai vencer e termina vencendo e resolvendo os problemas. Eu quero uma história de terror, meu avô. Eu digo, não, eu não vou contar a história de terror antes de dormir. Você já tem medo. Eu contar a história de terror é pior. Conta a história para teu filho. Conta a história da Bíblia, do teu jeito, seja lá como for. Acorda. Eu sei que a gente acorda correndo, tem que ir para a escola, levanta, atrasa, é um corre-corre danado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Dá um abraço de manhã cedo no seu filho, na sua esposa. Um abraço, somente, rapidinho. Um abraço, 15 segundos de abraço, 15 segundos. 15 segundos. Só para ele sentir você. Só para ele sentir você. Ensina teu filho na mesa, andando, levantando. Mas você só consegue fazer isso se você ensinar com a sua vida. E aí ele diz, mais ainda, atarás como sinal na tua mão, no frontal. Se você for a Israel, você vai ver os filactérios. Eles colocam uma caixinha, não sei se vocês já viram uma fotografia, uma caixinha no meio da testa. Sabe o que é que tem dentro daquela caixinha? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se você entrar numa casa judaica, vai ter uma mezuzá na porta, e ali dentro daquele caninho tem escrito Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Na porta do meu gabinete, na minha casa, tem. E quando meu neto passa, ele diz assim, vô, para que você botou isso aí? Aí eu digo, para lembrar. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Eu repito 10 vezes isso para ele. Ele diz, vô, você gosta de inventar coisa, né? Eu disse, não foi eu que inventei. Foi eu que inventei. Isso aí é só para você perguntar. E eu dizer a você, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Precisamos resgatar as nossas famílias. Precisamos resgatar a comunhão das nossas famílias.
Estamos perdendo nossos filhos, meus irmãos. Estamos perdendo os nossos netos. Perdendo de nós. Não é só perdendo para o mundo. Estamos perdendo de nós. Você está se tornando um estranho, às vezes, dentro da sua própria casa. Seu filho não sabe sua história. Seu filho não sabe o seu dia. Você não partilha, você não senta, você não brinca. Você não tem tempo. Você está tão ocupado, provendo, que você não tem tempo de ser com Ele. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua consciência, de todo o teu coração, de todo o teu fôlego, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E você precisa inculcar isso. Você precisa repetir isso na vida dos seus filhos, para que ele cresça vendo como é amar ao Senhor. Meu desejo é que você entenda isso. Isso é uma instrução de vida, é uma orientação de vida. É aquela placa que diz curva acentuada à esquerda. Eu tenho visto muito acidente de percurso na vida de muita gente, na vida de muita família. Eu atendo na clínica, atendo no gabinete pastoral e vejo quanta dor existe no coração de uma criança, de um adolescente, de um jovem, quando ele perde o que é de mais importante para ele, uma coisa chamada sentimento de pertença. Quando ele se torna estranho dos seus pais. Como dói ouvir isso. Quando ele se torna estranho no seio da sua família. Você quer resgatar a comunhão da sua família? Eu tenho um trajeto. O trajeto é: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E essas palavras que eu hoje te oriento, guarda no teu coração. E quando elas estiverem no teu coração, as inculcarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Amarra entre os teus olhos, coloca na tua mão, aquilo que tu fazes, faça desse jeito, aquilo que você vê, aquilo que você olha, faça isso, que as pessoas percebam na sua testa isso. Coloca também no umbral da tua casa, para que ao entrar e sair, eles percebam: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela instrução de existência que tu nos possibilitas viver. Te louvamos, Senhor, porque podemos olhar isso e perceber isso como orientação de vida, como trajeto de existência. Pai, pedimos a tua misericórdia sobre cada família aqui representada. Tu conheces, ó Deus, aquilo que cada um passa. Tu conheces a dor dos filhos, dos pais. Pai, tu sabes aquilo que tem sido tão difícil. Mas, Senhor, partindo do amor real, vivo, eficaz a ti, podemos nos transformar nas nossas relações. Eu peço a tua bênção, Senhor, e a tua unção sobre cada família aqui representada, sobre cada pai, sobre cada mãe, Senhor. Derrama a tua sabedoria, Pai, derrama o teu amor, Senhor, coloca no seu coração esse amor,
e que ela possa transmitir, cada um deles possam transmitir aos seus filhos, falando, brincando, caminhando, vivendo. Que cada casa tenha essa consciência plena, Senhor, que Tu és o único Senhor. Em nome de Jesus. Amém.